Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aí aos exercícios para o Google Forms, a gente vai trabalhar agora com perguntas que exigem resposta curta ou em forma de parágrafo. Lembrando que você não pode colocar chave de resposta nesse tipo de exercício, porque se o aluno der uma resposta que tem uma letra diferente daquilo que você colocou como chave, mesmo que o conteúdo semântico seja o mesmo, o Google vai considerar a questão como incorreta. Então você colocou na sua chave lá, por exemplo, letra maiúscula no início da resposta e o aluno colocou minúscula, sempre vai dar como resposta incorreta. Então, por favor, não coloque em chave de resposta. Você pode até adicionar feedback, mas resposta não. Então vamos lá. Vamos colocar uma resposta, uma pergunta aí com resposta curta relacionado ao texto aí do City in the Clouds. Então posso perguntar aí: o que significa City in the Clouds? E aí eu vou lá e seleciono a opção resposta curta. Então lembrando, você não precisa colocar a chave de resposta, você pode só apenas colocar o feedback, mas a resposta curta, a chave de resposta não, tá? Então você não coloca a pontuação também, não coloca a chave de resposta e adiciona apenas o feedback. Aí lá no feedback eu posso dar uma dica, né, do que seria a resposta correta. Então, cidade nas nuvens. Clico em salvar e depois concluído. Agora vamos adicionar uma pergunta cuja resposta seja longa, em forma de parágrafo. Vamos perguntar aqui sobre o terceiro parágrafo lá do texto. Então posso pedir para o aluno, por exemplo, resuma com suas palavras do que se trata o terceiro parágrafo. Ele já selecionou automaticamente a opção parágrafo. Aí lá, texto de resposta longa. Lembrando, você não põe a chave de resposta, mas pode adicionar o feedback, nem pontuação, tá? Então coloca lá o feedback sobre o que se trata aquele parágrafo. Então trata-se do descobrimento da cidade de Machu Picchu no século XX. E depois salvar. Concluída, né? Não põe pontuação, marca como obrigatória. E tá aí, é bem simples, tá bom? Vamos ver como é que fica para o nosso aluno lá as questões. Então aí, ó, marca lá a primeira, né, que seria a correta. Aqui eu coloco cidade nas nuvens. Os alunos não têm essa mania de colocar maiúsculo, minúsculo, mas aí você considera, tá? E aqui uma resposta aleatória mesmo, só para constar. Então fala da cidade de Machu Picchu. Cidade perdida de Machu Picchu. Clique em enviar. Agora vamos ver lá a pontuação. O que acontece? O que aparece para o aluno? Então, apareceu lá a primeira opção correta, está em verde. E aí, ó, não aparece nada aqui nas duas perguntas, tá bom? Isso aqui você gera a planilha depois das respostas do aluno e atribui um ponto à parte, tá? Daqueles que você tinha atribuído nas perguntas que tem chave de resposta, tá bom? Mas digamos que eu tivesse colocado chave de resposta aí. Vamos ver o que aconteceria para o aluno se eu fizesse isso. Para vocês verem o que acontece se ele erra um detalhezinho da resposta dele. Então vamos lá nessa pergunta. O que significa City in the Clouds? Aí eu adiciono chave de resposta, atribuo um ponto e coloco lá.
Cidade nas nuvens. Ok, aperta concluído. A segunda questão, em forma de pergunta, eu não vou mexer. Marco sempre como obrigatório, não pode esquecer. Agora vamos ver o que acontece lá, caso o aluno responda uma pergunta que tem chave de resposta. Então, respondo aqui, né? A primeira que está correta. Aí, o que significa ser in the clouds? Aí, significa cidade nas nuvens. Tá vendo que a resposta está correta, né? Semântica é isso mesmo que significa, cidade nas nuvens. Mas olha o que acontece, só porque ele colocou um pouco diferente do que você colocou como sua chave lá. Então, clique em enviar. Aí, ver pontuação. Então, a primeira lá aparece como correta, né? Olha só a segunda. Tá como errada. E ele botou lá a resposta correta. Cidade, você tá vendo que a resposta tá certa, semanticamente é isso mesmo. Só que só porque eu acrescentei esse significa antes da cidade nas nuvens, o Google considerou que tá errado. Então, quando eu ponho chave de resposta, tem que ser exatamente igual a resposta que eu coloquei como chave. Então, por isso que vocês não podem atribuir chave de resposta em questões que têm resposta curta ou em forma de parágrafo. Então, você gera a planilha com as respostas e analisa depois, aluno por aluno. Seria a mesma coisa que vocês fariam numa prova escrita de verdade. Teria que ver a resposta de aluno por aluno. Tá bom? Então, é isso, pessoal.